Boa noite, amigos. Mais uma semana se inicia e nós continuamos com boa vontade e perseverança o estudo do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. E estamos no capítulo 20, capítulo esse que se refere a Maria de Magdala, que é conhecida também por nós como Maria Madalena, um ser que na época de Jesus se dedicava à vida mundana, beleza física, vários homens, riqueza, luxo. E ela então, ao ouvir o Cristo falar sobre o amor verdadeiro, ela então se converte ao cristianismo. E estamos no diálogo, em particular, em que Maria de Magdala procura Jesus na casa de Simão Pedro, para ter ali uma troca de reflexões mais próximos ao coração e às dúvidas de Maria. E nós terminamos na quarta passada numa fala de Jesus sobre o amor verdadeiro, que nós vamos pegar o gancho para então continuar. Falava então Jesus a Maria: o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho, para o difícil acesso à luz de redenção. Então, Jesus fala de renúncia para que aqueles que verdadeiramente amem. Estou tendo aqui a informação de que o som está baixo, mas acredito... eu acho que agora deve ter melhorado. Então, aqui, Jesus respondendo a Maria de Magdala a respeito de que o amor verdadeiro é um amor de renúncia. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Então, vemos aqui uma diferença entre amor verdadeiro e materialidade, porque ilusão é o nome símbolo para aquilo que não é real. Aquilo que está morto vai morrer algum dia. O que é passageiro? Tudo que é vinculado a aspectos do corpo físico, para mantê-lo, para saciá-lo, para nutri-lo. Portanto, ilusão. A sede da ilusão é o corpo físico, é o mundo das formas. Então, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo através da primeira ilusão. Então, por exemplo, se vincular-se a alguém por conta da beleza física, da juventude, isso vai passar, isso é ilusão. Trabalha sempre, diz Jesus a Maria de Magdala, sem amargura e sem ambição. Quer dizer, o amor nada espera, sem ambição, não constrange e também sem amargura. Quer dizer, não traz tribulação, com os júbilos do sacrifício. E aqui nós vamos entender a palavra sacrifício que Jesus está falando a Maria.
no sentido do significado da palavra. É a junção de duas palavras, sacro e ofício. Sacrifício. Sacro quer dizer santo. Ofício quer dizer trabalho, labor, atividade. Então, o sacrifício não está vinculado à amargura, não está vinculado à tribulação. Sacrifício quer dizer um fazer, um operar santo, sem ambição, sem intenção, sem intenção negativa, sem amargura, ou seja, é um trabalho santo, como se faz quando se, por exemplo, quem é da religião católica, que limpa um templo religioso, se expondo a uma atividade que se direciona, se intenciona para o bem, para o positivo, para o harmonioso, para o belo. Isso é o sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema, diz Jesus a Maria de Magdala. E Maria ouvia embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. E aí interroga, atenciosamente: Senhor, mestre, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Então, afirmativo quer dizer que é assim. Aqui Maria perguntou, em vez de pergunta, nós vamos afirmar. Só o amor pelo santo ofício pode saciar a sede do coração. A sede é uma simbologia da água, a água viva, que é o amor verdadeiro. É o amor fraterno, é o amor que nada espera, nada pede, tudo dá, sem constrangimento, sem consternação, sem sofrimento. Então, somente esse labor, esse trabalho santo é que sacia a sede da alma. Continua Jesus. Somente o labor santo, sacrifício, contém o divino mistério da vida. Somente o fazer, o doar-se, sem nada esperar, sem intenção de prender, é que é um divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber produzir frutos, produzir saciamento naqueles que estão à nossa volta, mas sem peso, sem esperar nada, sem ansiedade, sem tensões. Ou seja, indo muitas vezes contra o nosso querer, a nossa ilusão. Acreditas, continua Jesus, se dirigindo a Maria Magdala, que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com caprichos antagônicos? Uau, Jesus aqui está dando uma regra, está dando uma lei universal. Os orbes que orbitam em torno de suas pontos de gravidade, os vegetais que nascem, os animais que se reproduzem, esse equilíbrio próprio, o que tem por trás disso é um labor santo de Deus. Ou seja, não existe capricho, em contrário, a harmonia,
Existe uma ordem divina por trás de tudo o que acontece. Ou seja, tudo ocorre harmoniosamente na natureza, na terra ou fora dela, porque existe uma força que movimenta. E essa força é o amor de Deus. E por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Então Jesus está perguntando assim, você acredita que o equilíbrio vem daqueles caprichos antagônicos, característicos dos criminosos, que muitas vezes se vangloriam das vitórias que têm? Então não. Então não está no capricho, não está no desejo humano, egoístico, de reter. Não. As coisas na terra e fora da terra, elas ocorrem apenas porque existe uma força superior por trás delas e cuja marca é amor. Não existe antagonismo, não existe força em contrária, antagônica, desarmoniosa, violenta, que movimenta o que presenciamos na natureza, que é só harmonia, só equilíbrio, portanto, só amor. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Então, o que a gente olha e fica assim, de boca aberta, que identifica uma luz, uma chama, digamos, místico, é por conta daquele brando sacrifício daqueles que foram supliciados. Por exemplo, há reverência maior que a gente possa fazer do que a nossa mãe no que se refere ao trabalho material, à vivência humana? E por quê? Aqueles que têm essa lembrança de mãe se reconhecem devedores, porque foi com sacrifício, no silêncio, que ela nos doou seu alimento, seu oxigênio, e nos gerando até suas células, porque o leite materno é uma glândula que produz uma secreção, o leite, rica em tudo que se é necessário. E junto com o leite, esse produto da secreção glandular, vem células dela. É uma doação completa, é uma doação visceral, é uma doação do âmago dela. Mesmo que não seja o ser equilibrado como desejaríamos, mas se ela nos amamentou, ela deu dela, o que ela tem dela. Então é isso que Jesus está falando, que toda luz humana, tudo que é humano e traz referências de maior, de grande, de brilho, brilha a vossa luz, vem do coração experiente que soube silenciar. Então, amor é assim, vindo de um sentimento experiente, quer dizer que não se orienta de afogadilho, não se move por tensões e pressões, mas sim
no suave movimento do santo ofício, sereno, brando, harmonioso do amor. Amor verdadeiro. Porque é isso que Maria de Magdala está. A busca de explicação do Messias. Porque ela conhece o amor, mas é o amor da terra, o amor material, da qual já não mais satisfazia ela. Por isso, pergunta a Jesus sobre aquele amor verdadeiro que ela tanto buscava e não encontrava nos movimentos ilusórios humanos. Um guerreiro, continua Jesus, para dar o paralelo entre o amor do mundo e o amor verdadeiro. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o solo, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Então a mensagem de Deus do amor verdadeiro, uma outra característica, um outro adjetivo que Jesus aqui está ensinando a Maria de Magdala é o silêncio. Então o sentimento que alardeia, que grita, que desespera, não é amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é daqueles que nada ganham aqui na terra, de material, mas tudo sabe silenciar, porque sabe que esse amor transcende a pura vivência material que um dia passa. Assim como passa um vento que sopra diante do infinito poder de produzir vento, assim como uma vida que passa tão rapidamente perante ao que é real, que é a eternidade. O primeiro, que é o triunfador, que é o vencedor de uma guerra, pode fazer a experiência para um dia. Então pode ter louros, pode ter brilhos, pode ter alarido de vitória por um dia. Mas os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Então, os segundos que são vividos com intensidade no campo do sentimento é que corresponde à eternidade. E aí Jesus vai lançar mão de um outro exemplo. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Então, Jesus está lançando mão do exemplo de mulher, de mãe, que lança mão no silêncio, ao contrário de muitas vezes os homens que se vão para o campo de batalha para fazer ruído. Então, a diferença entre amor verdadeiro e amor ilusório. O amor ilusório faz movimentos de alarido, de estardalhaço, de barulho. Já o amor verdadeiro, ele é silencioso. Ele não faz movimentos de grandes proporções, porque sabe que as construções reais é no campo do sentimento. E o campo do sentimento é silencioso. É feito na intimidade do ser e não na externidade. Muitas vezes o campo esflorecido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternos não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina. Então tá, como é que é o amor da providência divina? Não desespera. Reconstrói o jardim da vida. Está constituindo em movimento constante de construção. Tanto que Jesus deu a senha. Ele falou assim:
O meu pai trabalha até hoje. Então o amor não se cansa. Ele não faz ruído. Ai, gosto tanto de você, mas estou cansado. Nenhuma mãe que tem esse alinhamento com o amor verdadeiro fala isso. Ela pode até pensar, mas ela respira fundo, busca os valores internos do sentimento puro e continua a caminhada, porque sabe que o filho crescerá. Então, a providência divina, o amor da providência divina não desespera, não faz alarido, reedifica, quer dizer, reconstrói o jardim da vida, mesmo que aparentemente esteja tudo destruído, imitando a providência divina que espalha um cemitério, os lírios perfumados de seu amor. Então pode estar tudo ruim, tudo desesperado, mas os lírios do amor verdadeiro, reedificado mediante os destroços. Enquanto que os triunfadores, quando têm os destroços, se é do inimigo, se vangloria, se é deles, se desesperam. Mas o amor verdadeiro reedifica, cresce em cima daquilo que é real, que é o amor que é válido para hoje e para a eternidade. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto de mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito, uma mente alinhada com Deus, aos filhos de outras mães? Onde está o amor que suplanta, que é aquele de santo ofício, um labor santo, um sacrifício, às mães que cuidam dos filhos biológicos, ou aquelas mães que não têm nenhuma vinculação biológica, mas se dedicam aos filhos de outras mulheres com um amor verdadeiro? Então, é nível de consciência. É claro que amar aos seus filhos biológicos, isso é o exercício do amor puro, mas amar os filhos que outras produziram, isso é o nível de consciência mais amplo, portanto, em consonância com o amor de Deus. Que mesmo aquele que está no caminho da incoerência, da ignorância, equivocado, mesmo assim Deus o ama. Então, o amor verdadeiro, ele não é restrito, ele se estende a uma família maior do que a família consanguínea. Olha quantos atributos do amor verdadeiro que nós estamos vendo através desse diálogo de Jesus com Maria de Magdala. Aí essa interrogação de Maria despertou-a para meditações mais profundas, que até então ela desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Ela se sentia filho de Deus, honrando, trazendo um sentido de fidelidade ao Pai, convidando-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Olha lá, o amor divino, então, é esse amor que se dedica com as virtudes da vida. Ela, Maria de Magdala, experimentou radiosa felicidade em seu mundo íntimo. O amor verdadeiro traz contentamento íntimo. Não é um contentamento que mostra em Facebook, é um contentamento que se vai no imo da alma. Contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrima, e no êxtase da sua imensa alegria, o amor verdadeiro é com imensa alegria. E aí então ela se dirige ao Messias da seguinte forma: Senhor,
Doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor verdadeiro que me ensinastes. Ela faz então um movimento de alma de comprometimento a novos labores, de experimentar, de acolher os filhos de outras mães como seus próprios filhos. E ela se compromete estabelecendo um plano, olha só. Acolherei as filhas, como filhas, as minhas irmãs no sofrimento. Olha só, ela se compromete a ser mãe espiritual de outras companheiras que se encontram nos processos de prostituição. E ainda se compromete a aliviar as feridas do coração dos infortunados. Vejam, se dedicar em dois movimentos de sofrimento: os sofrimentos daquelas que são desamparadas do mundo por conta da prostituição e também aqueles seres de outro sexo, masculino, por exemplo, que são infortunados pelas feridas do coração, então que têm dores da alma. E mais, diz ela a Jesus: estarei doravante com os aleijados e com os leprosos, também se dedicando àqueles que apresentam feridas do corpo. E é sabido que Maria de Magdala, depois desse movimento de alma de renunciar ao caminho equivocado que estava para assumir um santo ofício, ela desencarna na Vila dos Leprosos, como mãe dos leprosos. Nesse instante, Simão Pedro, pois é a casa de Simão Pedro onde Maria procura Jesus para esse diálogo, Simão, passando pelo aposento em direção ao interior da residência, observa aquela cena com estranheza. A convertida de Magdala, veja que já Humberto de Campos apresenta Maria como convertida, então a conversão de Maria é extremamente reconhecida pela literatura espiritualista, porque é o exemplo de maior conversão. Não é de Paulo, o apóstolo, não desmerecendo esse santo considerado pela Igreja Católica, mas Paulo já era um homem íntegro, já era um homem de Deus, apenas equivocado nos seus padrões humanos de como defender as verdades universais, porque ele não aceitou o cristianismo de pronto. Agora, Maria de Magdala é um exemplo de um ser que estava na lama do sentimento, na lama da ignorância, na lama da incoerência diante do que a vida lhe trazia. Aliás, é referida em algumas literaturas espiritualistas como sendo possuída dos 7 demônios. Ou seja, ela tinha nela a representação do que o catolicismo fala dos 7 pecados capitais. Então ela saiu do lodo, ela saiu da lama para se converter ao cristianismo. Então é o exemplo maior de conversão, porque ela saiu das trevas para a direção da luz. Diferente de Paulo, o apóstolo, que já estava na luz, equivocadamente usando sua energia de defensor de Deus, por conta de perseguir os cristãos até matá-los, como aconteceu com o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Provocou a lapidação dele em defesa do que ele achava e acreditava a respeito de Deus. Então, nesse momento, já se referindo a Magdala, Maria de Magdala convertida, falando que ela sentiu o olhar do apóstolo Pedro como um olhar glacial. O que quer dizer isso? Pedro ainda não aplicando os conceitos aprendidos do Cristo, por estar ali par a par com ele, recebendo os ensinos, recebendo em sua casa para convivência em família, Pedro não tinha entendido Jesus, porque a congela com um olhar de discriminação, com um olhar de indiferença, quase denotando o seu desprezo. E já receosa, Maria de Magdala, em um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partires desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei,
mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Então Jesus traz à baila uma lei universal. Existe apenas um único Filho de Deus, porque para Deus não há diferença entre Maria de Magdala, Messias, eu, você. Para Deus há um único Filho, então há uma unidade. E é isso que Jesus está lembrando, que ele parte fisicamente, não é mais visto com os olhos da matéria, porque não está mais de corpo de carne. No entanto, eternamente reunidos pelo Espírito, eternamente reunidos pela origem, pela filiação com Deus. Então todos partem com os mesmos direitos e mesmos deveres diante da lei divina e também dos mesmos acessos diante do amor de Deus. Então, os cenários podem ser diferentes, mas, em essência, todos um só, um único Filho, reunidos em espírito. Quanto ao futuro, disse Jesus a Maria de Magdala, quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, quer dizer, nós vamos passar por muitas experiências evolutivas, muitos cenários, é necessário que cada um tome a sua cruz e busque a porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. Então é colocar em prática o primeiro mandamento de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas. Então fazer segundo a ordem divina, acima da minha vontade, acima até da família biológica, se é um comando divino, se é justo, verdadeiro, lígimo, nós devemos então renunciar à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer. E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Não é egoísmo, é termos confiança em nós mesmos, naquela máxima dele, que é a regra de ouro ou regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que vamos amar ao próximo se não temos em nós, estabelecida em nós, a conexão de Deus conosco? E, portanto, não teremos, se comparado a uma lata, se não temos água viva do amor para conosco mesmo, como é que podemos oferecer a água para outro ser? Então seremos como uma lata vazia. Então amar ao próximo à medida que nos amamos. Então amar a nós é um verdadeiro simbolismo de uma regra trazida por Jesus e que todas as religiões adotam, que é a regra de como se alinhar com Deus. Primeiro alinhamos com o Pai, então na vertical, e aí estendemos aos irmãos na horizontal, na filiação. Observando que Maria ainda tinha um olhar opresso, estranhamente ao que Simão Pedro ali demonstrou, e que se preparava a sair da residência de Simão Pedro e regressar para o seu lar, o mestre sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas lembramos que essa é uma interjeição, que tudo que vier depois dela é que tem validade, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então, talvez a gente fique aí muito preocupado, porque é uma regra muito simples. Apenas crer. E se cremos, temos boa vontade e ao longo do tempo perseverarmos, é o que se requer. É a regra dada por Jesus. Vai, opera, pensamentos alinhados com Deus, sentimento nesse amor maior, que é um amor que não é atribulado, que não é agitado, que nada exige, que tudo estende. Vai, sacrifica-te, quer dizer, labor santo, amando sempre. Longo é o caminho, porque se refere ao nosso caminho evolutivo, que não se cumpre às vezes numa existência. Não é impossível.
Há verdadeiros exemplos que conseguem se converter numa verdadeira virada de chave na própria existência, como nós temos notícias de santos. Difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove obstáculos. Não tememos, não tenhamos medo, não nos permitamos parar o caminho, a jornada, parar de andar, porque é preciso apenas crer e seguir. E com essas palavras de Jesus, nós finalizaremos as nossas reflexões de hoje sobre o capítulo 20 do Boa Nova. Abraços fraternos, amigos.